Boa tarde. Para você que não me conhece, o meu nome é Valdir Barros, presbítero da Igreja Metodista Wesleyana, aqui no Jacarezinho, a Rua Espírito Santo, número 17. E eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que o Espírito Santo me deu por sua infinita graça. E caso ela seja uma bênção na sua vida, você pode compartilhar. Você pode colocar no Facebook, no Instagram. Você pode compartilhar com outras pessoas, porque a palavra de Deus ela é viva e ela nos traz vida, libertação, cura para o medo, cura das dúvidas, cura da ansiedade. Enfim, a palavra de Deus ela é tudo em nossas vidas. Mas nós colocamos um tema nessa mensagem que o Espírito Santo de Deus nos deu por sua infinita graça. O tema é: a vida e a morte estão no poder das palavras. Então nós estamos aqui se baseando no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33 ao 37, que diz, isso é Jesus falando. O título da leitura é Árvores e seus frutos. Aí Jesus disse, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí depois ele diz, raça de víboras, que ele estava falando para um povo rebelde, né? Não é o seu caso. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Muito bem. Então você vê que realmente é muito sério. Aliás, tem até uma passagem na Bíblia, o salmista Davi orando, né? E ele falou para Deus o seguinte: Senhor, põe uma guarda à minha boca. Porque realmente nós temos que pensar muito antes de falar, porque palavras têm poder. Palavras liberam coisas no mundo espiritual. Às vezes a sua vida está atrapalhada, está enrolada e você não sabe o porquê. Às vezes você está pronunciando palavras que está te colocando mais para baixo, quando deveria levantar a sua vida. Cuidado com suas palavras. Elas podem matar ou vivificar, tá vendo? Eu sou um azarado. Então pronto, vai ser azarado a vida toda, porque você já está profetizando isso. Você já está falando dessa forma contra si próprio. Cuide do seu coração, pois dele vêm as palavras de vida ou morte. Ou seja, do nosso interior surgem as palavras. Então nós temos que ter cuidado. Então, cuide do seu coração, pois dele vêm as palavras de vida ou morte. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, você vê Jesus chamando a atenção, né, dos escribas, dos fariseus, aqueles que criticavam ao Senhor Jesus. E Jesus ele não tinha papas na língua, ele falava mesmo. Ele diz, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Tá vendo? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, às vezes surge um problema na sua vida, uma preocupação, e você insiste em ficar tocando naquele assunto. Quanto mais você fala a respeito, mais aquilo cresce diante de você. E mais se torna em um problema seríssimo, levando você ao caos. Por isso que você vê por aí muitas pessoas com síndrome do pânico, preocupação, medo, ansiedade. Seja uma boa pessoa e tire coisas boas do seu bom tesouro, tá vendo? É sinal que existe um bom tesouro dentro de você. Isso me fez lembrar quando o apóstolo Paulo, uma certa feita, disse a Timóteo: olha, Timóteo, desperta o dom que há em ti, tá vendo? Então existe dentro de você coisas boas, mas que você ainda não percebeu. Por quê? Porque você insiste em falar coisas negativas, que te coloca para baixo, que atrasa a sua vida. Em Mateus 12, 35 diz, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro,
E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Tá vendo? Ou seja, o que isso quer dizer? A boca vai falar aquilo que está no seu coração. Aquilo que a boca fala é o que está no interior. Então você tem que procurar encher o seu interior com paz, com alegria, com temor da palavra de Deus, meditação na palavra. Nós temos que ter cuidado. Por exemplo, cuidado com o que você diz, pois no dia do juízo haverá uma cobrança. Tá vendo só? Isso está em Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então você vê que geralmente quando um policial prende, né, um ladrão, ele diz assim: você tem o direito de permanecer calado. Mas tudo que você disser poderá e será usado contra você nos tribunais. É por isso que a gente tem que pensar 2 vezes, 10 vezes, antes de pronunciar uma palavra. Porque há poder nas nossas palavras. Então tome cuidado, não puxe a sua vida para baixo, não. Cuidado com o que você diz. Suas palavras têm peso, têm um peso. Tá vendo? Mateus 12:37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Agora, isso não quer dizer que seja condenação ao inferno, não é isso. Às vezes você vive uma vida aqui sempre pronunciando palavras contrárias. Isso vai fazer com que você viva uma vida de condenação em si próprio, porque você está deixando de desfrutar das coisas boas da vida, porque com as suas palavras você está trazendo coisas que vão te prejudicar. Com suas palavras você pode trazer segurança e descanso aos que te ouvem, conforme está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, que diz, esforçai-vos e tende bom ânimo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Isso aconteceu quando um grande exército inimigo estava para invadir aquele país de Israel. Mas o rei ele preferiu confiar no Senhor. Ele preferiu não proferir palavras, não porque o inimigo que vem é muito grande, o inimigo que vem tem muitos soldados, muitos homens, nós vamos perecer. Se ele tivesse falado dessa forma, com certeza teriam perecido mesmo. Mas você vê que ele trouxe palavra de ânimo ao povo, e mostrando ao povo que ele estava confiante no Senhor, que haveria de dar vitória. E deu mesmo. A palavra está com você. Pense no que você vai falar. A palavra está em sua boca, no seu coração. Pense antes de falar. Você pode observar que quando um político está sendo entrevistado e é feita uma pergunta para ele, uma pergunta um tanto, comprometedora, ele não responde logo de imediatamente. Ele para, pensa, medita na situação para depois dar a resposta. Porque ele sabe que existem milhões de pessoas que vai ver aquela entrevista. Isso vai repercutir não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Então o que acontece? No mundo espiritual também não é diferente, não. Você está sendo assistido pelo inimigo de nossas almas. Então cuidado com o que você diz, para que você não entre em dificuldades. A palavra está com você. Pense no que você vai fazer com ela. Lá em Deuteronômio, na Bíblia Sagrada, capítulo 30, versículo 14, diz, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Tá vendo só? Então a palavra está próxima de você, mas você tem que pensar antes de falar. Não fique atraindo maldição para a sua vida. Não faça isso. Palavras negativas atraem maldição. Sabia disso? Aliás, eu já até comentei sobre isso no início dessa humilde mensagem, Que as palavras negativas, elas trazem maldição para nossas vidas. Nunca diga, eu sou um azarado,
Nunca diga, essa criança ela é teimosa, é desobediente. Não faça isso. O meu filho é uma bênção de Deus. A minha filha é uma bênção do Senhor. Ainda que as circunstâncias mostrem o contrário, não importa. Tenha sempre uma palavra de fé e de positividade na sua boca, porque isso vai mover com o mundo espiritual. Palavras negativas atraem maldição, conforme eu já disse, ó, Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 23 diz, ó, em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminham para a pobreza, tá vendo? Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminham para a pobreza. Por quê? Você fica dizendo, eu estou duro, eu estou sem dinheiro. Pronto, você já acabou de declarar que está sem dinheiro. Então vai continuar sem dinheiro. Você tem que aprender a chamar a existência aquilo que ainda não existe. Nunca profira mensagens negativas. Isso vai acabar com a sua vida. Isso vai arruinar a sua vida. Isso vai atrasar a sua vida. Não faça isso. Faça da palavra de Deus o seu escudo, tá vendo? Ou seja, medite na palavra de Deus e procure tirar boas coisas do seu bom tesouro. Conforme está lá, ó, faça da palavra de Deus o seu escudo. Provérbios 30, versículo 5, ó, toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então confie na palavra de Deus, mas lembre-se que você também tem as suas palavras. Essa aqui é a palavra de Deus. Mas você, independente dessa palavra, você também tem as suas palavras. Se as suas palavras não estiverem em linha com a palavra de Deus, a sua vida ela vai desandar. Então procure pensar nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente.